Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus nosso Pai e a bênção da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 15 de maio de 2021, celebramos o sábado da sexta semana da Páscoa. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 23 ao 28. Nesta primeira leitura de hoje, nós vemos que o objetivo principal de Paulo e seus companheiros era anunciar que Jesus, o Messias, ressuscitou dos mortos para que tenhamos vida plena. Porém, para isso é preciso formar pessoas e comunidades. Nesse sentido, a leitura de hoje destaca esses dois elementos, com ênfase na formação dos discípulos missionários. Dentre esses discípulos e missionários, encontramos a pessoa de Apolo, homem com profundo conhecimento das Escrituras e que falava muito bem, persuadindo as pessoas e convertendo-as para Cristo. A força persuasiva de Apolo era tão grande que mais tarde ele iria conseguir muitos seguidores para Jesus. No texto de hoje, nós vemos a união de Áquila e Priscila a ele. Deste modo, eles iam somando cada vez mais forças para o trabalho missionário. Apolo, seguindo o exemplo de Paulo, segue em viagens missionárias formando discípulos e comunidades. Vemos, portanto, nessa primeira leitura, o quanto a confiança em Deus e o sentido de pertença fortalecem o trabalho missionário. Paulo e Apolo dão testemunho disso, e nós também hoje somos chamados a testemunhar Jesus Cristo com este renovado ardor missionário, nesta comunhão fraterna com Deus e com os irmãos. Nosso salmo responsorial é o Salmo 46. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Rezemos juntos. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 23b ao 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus afirma que se pedirmos alguma coisa ao Pai em seu nome, Ele nos concederá, porque o Pai e o Filho formam uma só pessoa no Deus Trino. Muitas vezes nós temos dificuldades de perceber esta unidade, e isso nos revela algo muito importante na maneira de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Quando conseguimos essa sintonia com Jesus, como Ele tem com o Pai, nossa alegria será plena, afirma Jesus no Evangelho de hoje, e as nossas ações serão ações fecundas. Portanto, o que temos diante de nós neste Evangelho de hoje é a alegria e a oração. A alegria deve então caracterizar o tempo presente, porque ela é fruto da oração que nós dirigimos pedindo a Deus. Esta oração constantemente renovada. Este convite à oração e à alegria,
Porque para o cristão essas duas realidades elas estão intimamente relacionadas. Aquele que confia em Deus, aquele que pede com fé a Deus através da oração, pode experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus. E porque vem de Deus, esta alegria ampara o cristão, porque justamente se apoia na fidelidade de Deus. É uma alegria firme, é uma alegria vitoriosa, apesar dos problemas, das dificuldades que possamos enfrentar. É uma alegria confiante, apesar mesmo da própria força do pecado, porque é uma alegria confiante que é capaz de vencer o pecado. Vemos, portanto, nesse discurso de Jesus que a alegria cristã amadurece mesmo num contexto de crise. Porque foi assim com Jesus, é assim que Jesus nos ensina. Porque assim como ele, também os discípulos daquele tempo e nós, os discípulos de hoje, também vamos enfrentar hostilidade e perseguição. Mas a última palavra é sempre a palavra do amor de Deus. É importante termos em mente também que a liturgia nos propõe a leitura deste evangelho num contexto de preparação para as festas que estão se aproximando. Amanhã celebraremos a Ascensão do Senhor. No domingo seguinte, Pentecostes. E no outro domingo, a solenidade da Santíssima Trindade. Amanhã, celebramos a volta de Jesus para junto do Pai. Mas não é uma volta que nos abandona na terra. Pelo contrário, é um retorno ao Pai que eleva também a nossa humanidade ao Pai. E no domingo seguinte, ao celebrarmos Pentecostes, nós celebramos esta vinda do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo que conduz toda a igreja. No domingo seguinte, a solenidade da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, que por amor caminha conosco. Portanto, este convite que ouvimos no Evangelho de hoje, o convite à oração perseverante e à alegria, deve abrir o nosso coração, deve nos lançar para estas festas que vamos celebrar. Pois celebrar isso é celebrar a certeza do amor de Deus. Este amor que foi capaz de se fazer total doação na cruz. Este amor que nos é manifestado através da ação do Espírito Santo. Este amor, portanto, que é um amor comunhão, como a Trindade. Trindade esta que acompanha cada um de nós na nossa caminhada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ouçamos este convite desta liturgia de hoje. Nos alegremos, porque Deus nos ama. E este amor de Deus nos permite que a nossa oração seja uma oração confiante daquele que pede e tem a certeza de que Deus escuta, de que Deus atende. Sigamos, portanto, no dia de hoje, nesta alegria e nesta confiança. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.